Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 186, hoje é sexta-feira, 3 de junho de 2022. Atualizando o conflito da Ucrânia, aquela negociação para a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN prossegue, o presidente Erdogan da Turquia ainda negociando, dizendo que não vai aceitar, lembrando que a OTAN são 30 países que fazem parte da maior aliança militar do planeta, e é necessário que todos os 30 países concordem com a entrada de qualquer novo país. Isso aí, como eu já tinha comentado em outros podcasts, isso aí vai arrastar mais um pouquinho. A Turquia está aproveitando para negociar com os Estados Unidos e com alguns países também da Europa, alguns interesses específicos. Lembrando que a inflação na Turquia está em 70% ao ano, uma atrapalhada aí na economia turca aí bastante séria. Então vamos aguardar. A definição da entrada da Finlândia e da Suécia tem que sair até a reunião dos chefes de governo da OTAN, que vai acontecer em Madrid no final deste mês, 29 e 30, lá em Madrid. Em termos militares, vocês estão acompanhando, segue aquele ataque à cidade de Severodonetsk, que é uma cidade importante que fica ali na região de Lugansk, região do Donbas de uma maneira geral. O próprio prefeito da cidade admite que cerca de 60% da cidade já está tomada pelas tropas russas, ou seja, há uma expectativa aí de nos próximos dias a cidade ser efetivamente tomada pelos russos. O presidente Zelensky ontem afirmou que 20% do território ucraniano hoje já está ocupado pelas forças russas. Lógico que desses 20% ele considera a Ucrânia, que é um percentual razoável, e também as próprias repúblicas de Lugansk e Donetsk, que já estavam, na prática, separadas da Ucrânia desde 2014. São alguns pontos só para a gente lembrar. Obviamente o Zelensky ele usa isso como um elemento aí de pressão para conseguir mais concessões do Ocidente. União Europeia, as discussões em relação às sanções contra a Rússia, a gente percebe claramente que França, Alemanha e Itália estão naquele bloco aí de tentar segurar o conflito, tentar levar para a negociação de paz, enquanto que os países mais a leste, como Polônia, os países bálticos, Reino Unido, Estados Unidos, obviamente, querem ainda que o Ocidente mande mais armas e mais ajuda para a Ucrânia para tentar reduzir o poder militar da Rússia. O presidente Biden confirmou mais um apoio aí de 700 milhões de dólares em armamento para a Ucrânia, com vários tipos de armamento. Lembrando que a dificuldade também é que esse armamento chegue até a linha de frente. Vamos lembrar que a Rússia está realizando ataques, inclusive com mísseis lançados por navios do Mar Negro, contra posições na parte ocidental, na parte oeste da Ucrânia, que é justamente a parte mais próxima da fronteira com a Polônia, que é por onde chegam, digamos assim, a maior quantidade de todo esse armamento que está sendo fornecido para a Ucrânia. Em termos de número de mortos, outro dia me perguntaram sobre isso. Os dados que a gente tem, a ONU, por exemplo, informa que cerca de 4.100 civis já morreram nessa guerra da Ucrânia e cerca de 5 mil outros civis feridos, mas é um dado difícil da gente saber se é a realidade. Em termos de militares, então, fica mais difícil ainda, que obviamente os dois lados negam. A Ucrânia chegou a falar essa semana de que 30 mil militares russos já teriam morrido no conflito, muito difícil da gente ter esse número. A ONU também confirma que o número de refugiados, o número de ucranianos que saíram já da Ucrânia, 6,7 milhões, quase 7 milhões de ucranianos. Volto a insistir, esse é um elemento de pressão para a Europa, não é agora, no médio e longo prazo, vocês imaginam aí, de repente 7 milhões de pessoas em vários países da Europa aí pressionando o sistema de saúde, emprego e outras questões, escolas e outras questões. Também acho relevante a questão da saída do trigo, principalmente, dos cereais de uma maneira geral, ucranianos, para exportação. Isso está pressionando o preço dos alimentos. Lembrando que a Ucrânia já tem esses alimentos estocados e a safra na Ucrânia vai ser, a colheita será agora em julho, agosto, a colheita na Ucrânia. E o problema é que como é que onde eles vão guardar os cereais que eles vão colher agora em julho e agosto, porque os silos estão cheios. Então, assim, obviamente eles estão tentando escoar por caminhões, mas é necessário aí milhões de caminhões para escoar a produção ucraniana
E lembrando que a Ucrânia é um importante fornecedor de grãos para países africanos, países da Ásia. E outra coisa, a gente não pode esquecer que a falta desses grãos faz com que o preço do mercado internacional suba. Então, mesmo a ONU tem falado, tem alertado que ela não está conseguindo mais comprar alimentos para fornecer para refugiados, campos de refugiados em vários lugares do planeta, próprio Afeganistão, Iêmen, Somália, Etiópia, Sudão, ou seja, a questão dos alimentos é uma questão séria. O Ocidente pressiona o Putin nesse sentido, vários organismos internacionais tentando pressionar a Rússia, e o Putin dizendo que ele pode liberar sim os portos ucranianos, que estão bloqueados, né? Lembrando isso, os portos ucranianos estão todos bloqueados pela Marinha Russa, não sai nada de porto ucraniano, nem entra, e sem isso não tem como escoar a produção ucraniana. É uma situação muito séria, uma situação muito preocupante, vamos seguir acompanhando. Segundo tema para vocês hoje, a questão da China avançando no seu entorno estratégico. Entorno estratégico, um conceito que eu gosto muito de utilizar, entorno estratégico brasileiro aqui, América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica, sempre falo nesse conceito. Em relação à China, obviamente que todos aqueles países, aquelas ilhas ali do Pacífico fazem parte do entorno estratégico chinês. E aí o ministro de Relações Exteriores, Wang Yi, saiu aí num périplo por 8 países em 10 dias, várias ilhas, né? Começou no dia 26, vai terminar amanhã, mas a ideia era fazer vários acordos com esses países, só que a Austrália reagiu rápido, mesmo no novo governo trabalhista. A ministra de Relações Exteriores, a nova ministra de Relações Exteriores da Austrália, saiu em campo na semana passada e já tentando justamente fazer visitas nos países que o Wang Yi ia. Ou seja, isso aí não avançou muito, mas é interessante. O principal acordo, a gente já falei aqui para vocês, nas Ilhas Salomão, que preocupou muito a Austrália, preocupou muito, obviamente, Estados Unidos, Nova Zelândia, que são ilhas que ficam próximas, relativamente próximas à Austrália, e faziam parte aí também do entorno estratégico australiano. Mas, a princípio, essa tentativa do ministro de Relações Exteriores chinês de conquistar, digamos assim, de fazer acordos com esses 8 países, não deu muito certo. Lembrando que amanhã, dia 4 de junho, data do massacre da Praça Tiananmen, Praça Celestial, que aconteceu em 1989, é uma data importante que a China procura, obviamente, não divulgar muito. A notícia ruim para o chinês foi confirmado essa semana que em 2021 os Estados Unidos se tornaram o maior parceiro comercial da Índia. A China era o maior parceiro comercial da Índia desde 2013. E no ano passado, em função do agravamento das relações entre os dois países, os Estados Unidos se tornaram. Isso é uma boa notícia para os Estados Unidos, lembrando da estratégia de contenção dos Estados Unidos em relação à China. Lembram do Quad, que eu já comecei com vocês? Índia, Austrália, Japão e Estados Unidos se encontraram recentemente em Tóquio, que eu comentei já. Então, assim, esse cerco, digamos assim, a China e os Estados Unidos conseguindo conquistar o mercado indiano, se tornando o maior parceiro comercial da Índia, sem sombra de dúvidas, uma vitória para os americanos e uma derrota para os chineses. No quadro do Estamos de Olho, em relação às eleições na Colômbia, como eu tinha falado, foram para o segundo turno, dia 19 de junho. Não temos muita certeza, não dá para prever agora, saiu uma nova pesquisa e pelo que nós estamos vendo, a situação está bem apertada entre o Gustavo Petro, o senador Gustavo Petro, e o Rodolfo Fernandes, que é um outsider, foi prefeito de uma cidade pequena da Colômbia, e a situação ali, a princípio, a gente achava que o Rodolfo Fernandes ia angariar todos os votos aí do Fico Guterres, que era o candidato da situação, o candidato de direita. Isso ainda não está muito claro, mas a gente fica na expectativa aí de como é que vai ser a eleição de um país importante na América do Sul, como eu já tenho falado, seguimos de olho. Outra questão que nós estamos de olho, nessa semana agora, de 6 a 10 de junho, em Los Angeles, Estados Unidos. Os Estados Unidos vão sediar aí a 9ª reunião da Cúpula das Américas, com chefes de Estado aí do continente americano. É um evento, obviamente, importante para o Biden mostrar a liderança na região, só que está cheio de problemas, porque o Biden, na verdade, o presidente López Obrador do México, ele colocou aí como digamos assim, um requisito para ele comparecer que o Biden convidasse todos os países do continente americano, inclusive Venezuela, Cuba
e Nicarágua. E até agora os Estados Unidos não fez. Vamos aguardar, estamos aí às vésperas do evento. Na verdade, o evento com os líderes vai ser de 8 a 10. O presidente Bolsonaro já confirmou a ida, o presidente Fernandes da Argentina já confirmou a ida, Colômbia já confirmou, Chile, Equador, o Peru ainda estava pendente, mas o México é, sem sombra de dúvidas, um ator importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, o México é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos é o Canadá. O segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, exportações e importações, é o México. E o terceiro, a China. Né? Então, sem sombra de dúvida, o López Obrador está usando essa barganha. O López Obrador é de esquerda e ele tenta aí exercer um papel de liderança na América Latina. E ele acha que é importante a presença de todos os líderes dos países, mesmo que considerados aí regimes ditatoriais. Então vamos seguir acompanhando, vamos ver o que vai acontecer. Confirmada a reunião, uma reunião bilateral, o primeiro encontro bilateral entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente brasileiro durante o evento na semana que vem. Inclusive, esse encontro, na minha opinião, foi o motivo, o presidente Biden ter aceitado esse encontro foi mais uma confirmação do reconhecimento dos Estados Unidos da importância geopolítica do Brasil, independentemente de quem é o presidente. Eu acho que essa visão ela é importante, temos que ter esse tipo de maturidade nas relações bilaterais. Os Estados Unidos sabe da importância do Brasil, não apenas para a América do Sul, mas para o Atlântico Sul, ou seja, então vejo com bons olhos, tomara que aconteça, tomara que seja uma reunião produtiva e vamos estar de olho aí nessa Cúpula das Américas na semana que vem. Outro evento que seguimos de olho, 2 navios gregos foram arrestados, né, foram tomados pela Guarda Revolucionária Iraniana na sexta-feira da semana passada, e em represária porque um navio que estava contratado pela Rússia, mas tinha petróleo iraniano, ele foi tomado pelos gregos e por solicitação dos Estados Unidos, em função dos embargos contra o Irã e contra a Rússia, todo o petróleo foi retirado desse navio lá na Grécia. Então, logo em seguida, isso aconteceu na quinta-feira da semana passada, eu nem comentei com vocês no podcast da semana passada, mas na sexta-feira, na própria sexta-feira, mais tarde, depois que eu já tinha gravado o podcast, veio essa notícia de que 2 navios-tanque gregos, lembrando que a Grécia é dona de 30% de toda a frota de navios-tanques do mundo, né, muito importante a frota grega em termos de navios-tanque, e 2 navios gregos ainda estão lá, ainda estão no Irã, ainda estão próximos de uma ilhazinha ali no Estreito de Hormuz. Logicamente isso aí causa um estresse no sistema internacional, de uma certa forma, uma apreensão, e que isso possa ocorrer de novo. Eu sempre falo que aquela região do Golfo Pérsico é uma região muito delicada, uma região muito tensa. Também outra questão que estamos de olho, hoje termina uma visita do ministro de Relações Exteriores do Brasil, Angola. O ministro tem uma visita importante, começou na quarta-feira, participar da comissão bilateral de alto nível entre Brasil e Angola. Os 2 países têm relações há muitos anos. O comércio bilateral entre os 2 países tem crescido bastante. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 cresceu 8% em relação a 2020 e já está indo muito bem agora em 2022. Brasil e Angola fazem parte da CPLP, dos países de língua portuguesa. Aliás, hoje exatamente vai acontecer a reunião ordinária dos ministros da Comunidade de Países Portugueses lá em Luanda, lá em Angola. É uma visita que eu estou de olho, quero ver aí os resultados práticos dessa visita, mas vejo sempre com bons olhos essa aproximação do Brasil com relação aos nossos amigos da África Ocidental, entorno estratégico brasileiro, comunidade dos países de língua portuguesa, ou seja, também é uma situação, algo que a gente precisa estar de olho, precisa estar acompanhando. E para terminar, como sempre, boas notícias, 2 boas notícias para vocês hoje. A primeira é a queda da taxa de desemprego, caindo para 10,5%. Acredito que todos vocês tenham visto nas notícias, mas eu gosto sempre de trazê-las aqui para vocês. Sem sombra de dúvidas, são mais brasileiros com carteira assinada. Isso é sim uma boa notícia. E a notícia do PIB, que saiu ontem, crescimento de 1% no primeiro trimestre, em relação ao último trimestre de 2021, janeiro, fevereiro e março, e com perspectivas bastante positivas para os meses de abril, para os meses de maio, ou seja, de continuação do crescimento do PIB brasileiro. E somente com esse crescimento no primeiro trimestre desse ano do PIB, o Brasil já ultrapassou pouco, é verdade, Rússia, Coreia do Sul e Austrália, e o Brasil volta à 10ª posição em termos de economia global. A Itália é o 9º,
Brasil é o 10º país mais rico do mundo. Então é com essa ótimas notícias, as duas boas notícias, queda do desemprego e o PIB brasileiro crescendo 1%. Lógico que gostaríamos de crescer muito mais, mas temos que lembrar que nós estamos no meio de um conflito, com aumento dos preços, inflação mundial, aumento do preço de combustível, aumento do preço de alimentos, a questão da política do Covid-0 na China, ou seja, tem vários elementos aí no cenário internacional que dificultam, obviamente, um crescimento maior, e a gente tem que estar sempre comemorando as boas notícias, e é com ela que eu fecho mais esse Conexão Gel, agradecendo sempre o prestígio de vocês, os elogios e as palavras carinhosas que vocês me dirigem nas redes sociais, e seguimos em frente. Um ótimo final de semana, bom final de semana todo, boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.